Olá, gente. Nós vamos dar continuidade aqui com o nosso segundo conteúdo ainda da nossa primeira apostila, tá? Lembrando que eu já disponibilizei para vocês aí no grupo o nosso segundo conteúdo. Não é necessário que você imprima, tá? Porque as apostilas de vocês estão prontas apenas para entrega, assim que passarem os decretos. Basta que você acompanhe, tá? Lembrando que tudo que está lá na apostila vai estar aqui na nossa apresentação também, para que você possa acompanhar de uma maneira melhor, tá bom? Nosso conteúdo 2 diz o seguinte, ó. Operações com números naturais, adição, tá? Nós vamos ver as operações de uma por uma e nós vamos começar aqui pela nossa operação de adição, tá? Nós temos aqui o nosso conceito, ou seja, o que é a nossa operação de adição. Nós temos o seguinte, ó, consiste em adicionar dois ou mais números naturais, conhecidos como parcelas, que produzem, em todos os casos, o único resultado que chamamos de soma ou total, cujo sinal indicativo é o mais. A cada uma dessas operações que nós vamos trabalhar, elas têm o seu sinalzinho indicativo, ou seja, você vai pegar o valor, vai colocar o sinal indicativo e o outro valor, tá? Nesse caso, quando você obtiver dois valores só. E no caso da adição, nós temos esse sinalzinho bem aqui, ó, de mais, que é a nossa soma, tá? Então, nós vamos utilizar esse sinalzinho aí para resolver nossas situações de mais, tá? Nossos probleminhas de adição. Nós temos aqui os exemplos, ó. 2 mais 3 igual a 5. Tá? Facilita, no caso, se você tiver melhor conhecimento em relação a dinheiro, então traz o problema para dinheiro. Tá? Nesse caso, um exemplo, ó, eu tenho R$2, meu pai me deu R$3. Então, juntando os R$2 que eu tinha com os R$3 que meu pai me deu, eu fiquei com R$5. Tá? Então, é mais prático, exemplo, se você tem facilidade em trabalhar com dinheiro, trabalha dessa forma, tá? Transforma os cálculos para reais, tá? Nós temos um outro exemplo aqui também, ó. 11 mais 5 igual a 16. Minha mãe me deu R$11, meu pai me deu 5, então ao todo eu fiquei com R$16, entendeu? Então, sempre procura, se você tem facilidade, procura transformar os problemas, tá? Para reais. Temos um outro problema, 23 mais 12 igual a 35, 10 mais 0 igual a 10 e 0 mais 21 igual a 21. Esses são apenas uns exemplos, tá? De situações que envolvem o nosso problemazinho de adição. Nós temos aqui o que nós chamamos de algoritmo usual, ou seja, é como você vai organizar o teu cálculo, os teus dados, para te poder resolver a tua questão, tá? O algoritmo usual diz o seguinte: basta somar os algarismos da direita para a esquerda, tá? Isso é fundamental, seguindo a ordem de numeração decimal, unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar e assim vai. Tá? Por isso que nós vimos inicialmente lá o nosso quadro de posição no nosso vídeo da aula anterior, para que pudéssemos entrar aqui nos cálculos, tá? Que vão ser necessários conhecimentos com relação a eles. A partir daqui, ó, nós vamos ver quais casos, em quais momentos nós podemos utilizar os cálculos de adição, tá? Nesse caso, ó, quando precisamos juntar duas ou mais quantidades. Sempre que você precisar juntar alguma coisa com outra, você vai utilizar a adição, você vai precisar somar, tá? Juntar, somar. Então, nós temos aqui um exemplo que diz o seguinte, ó. Nos Jogos Olímpicos de 2008, realizados em Pequim, na China, participaram 6.450 atletas homens e 4.746 atletas mulheres. Qual é o número de atletas que participaram desses jogos? Preciso saber o número total de atletas. Eu já sei a quantidade de mulheres e sei a quantidade de homens. Basta que eu possa juntar essas duas quantidades aí. Sempre que você for resolver qualquer tipo de problema, tanto de adição ou das outras operações que nós vamos ver, ou qualquer outro conteúdo, você tira os dados da tua questão. Eu tenho aqui 6.450, é o primeiro dado que eu tenho, que refere-se à quantidade de homens, e eu tenho 4.746, que é a quantidade de mulheres. Então, basta que eu pegue essas duas quantidades aí e vou adicionar uma outra. Aí eu vou descobrir a quantidade que eu tenho de participantes ao todo, né? Nesses Jogos Olímpicos de Pequim. Tá? Nós temos aqui a nossa solução. Nesse caso, basta resolver esse problema. Para resolver esse problema, devemos fazer 6.450 mais 4.746. Ou seja, eu vou adicionar essas duas quantidades aí apenas. Que é isso aqui, ó. Você vai juntar de um por um embaixo do outro, da sua direita para a sua esquerda, tá? Lembra lá do que diz o nosso algoritmo usual e o nosso conceito. Então, ó, lembra que nós estudamos o nosso quadro de posição, que é a unidade, dezena, centena e assim vai? É sempre bom organizar. Eu sei que aqui eu tenho a unidade, o próximo eu sei que aqui eu tenho dezena,
aqui eu tenho centena, e nesse caso eu tenho também aqui a unidade de milhar. Tá? Então significa que o 0 e o 6 são unidades, o 5 e o 4 são dezenas, o 4 e o 7 são centenas, e o 6 e o 4 são unidades de milhar. Tá? Então você vai adicionar um por um da sua direita para a sua esquerda. Nesse caso, ó, peguei lá o 0 com 6, 0 mais 6, 6, coloca sempre um embaixo do outro, tá? Para ficar mais fácil para você visualizar o seu resultado depois. 5 mais 4 deu 9, basta colocar um embaixo do outro. Como eu falei, o 6, o 9 foram respostas de números com um algarismo apenas. Então, basta colocar na mesma direçãozinha que você adicionou, coloca o resultadozinho lá, tá? Aqui na próxima coluna das centenas, eu tenho 4 mais 7, tá? 4 mais 7 vai dar igual a 11. Nesse caso, vou colocar bem aqui no cantinho para você. 11 é um número de 2 algarismos, 1 e 1, tá? Nesse caso, quando acontece isso, de a resposta der o número de 2 algarismos, o que nós vamos fazer, ó? O segundo algarismo, aqui, ó, na sua direita, você vai deixar ele aqui embaixo, na direção do que você já estava adicionando, que nesse caso era o 4 com o 7, tá? E o segundo valor, que nesse caso é o 1, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele para a minha coluna ao lado, tá? Nesse caso, vou trazer ele bem para cá, tá? Junto do 6 mais 4, porque eu ainda tenho uma coluna para adicionar. Se não tivesse esse 6 mais 4, o 11 ia ficar normalzinho lá embaixo, 1 e 1, um pertinho do outro. Mas como tem uma próxima coluna, que é a coluna da unidade de milhar, nós vamos precisar subir 1, tá? Você já deve ter escutado essa expressão, sobe 1, vai 1, entendeu? Então, é o que acontece aqui na nossa operaçãozinha de adição, tá? Esse 1 vai de qualquer jeito? Não, nós vamos precisar dele lá do outro lado. Observe o seguinte, aqui na coluna da unidade de milhar, eu tenho 6 mais 4, que vai dar igual a 10. Só que não esquece que você tem um zinho lá que subiu, ó, tá? 10 com mais 1 dá 11. 11, novamente, ó, é um númerozinho de 2 algarismos, 1 e 1. Só que eu não tenho mais colunas aqui à esquerda da unidade de milhar. Então, eu posso colocar o 11 normal aqui embaixo. 11. Tá? Normal. Tá? Terminei de resolver o meu cálculo. Eu tenho o quê? Vou determinar logo aqui para vocês o seguinte, ó. Os meus elementos da minha adição. Nesse caso, eu tenho parcela, parcela e soma ou total, tá? Eu tenho que 6.450 é uma parcela, 4.746 é outra parcela, e 11.146, que é o resultado, depois que eu efetuei o meu cálculozinho, ele é chamado de soma ou total, ou seja, a resposta do meu problema, a resposta do problema que a questão me pediu, que nesse caso é o quê? Ó, nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, participaram 11.196 atletas de todo o mundo, tá? Então, todo problema que envolve edição, você tem esses elementos, parcela, parcela e soma ou total. Ah, professora, mas e se eu estiver somando 3 valores? Você vai ter parcela, parcela, parcela e soma ou total, tá? Esses são os elementos que fazem parte da nossa operação de adição, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Um outro caso em que é necessário utilizarmos a operação de adição, que é quando precisamos acrescentar uma dada quantidade a outra. Ó, lembra lá que eu falei que o juntar você vai adicionar? Essa palavrinha bem aqui também, ó, acrescentar. Apareceu ela, significa que você vai juntar alguma coisa com alguma coisa também, tá? Então, nós temos o nosso exemplo que diz o seguinte, ó. O preço de uma TV é R$ 1.350 para pagamento à vista. A compra pode ainda ser a prazo, financiada em 12 prestações iguais, mas nesse caso, o preço sofre um acréscimo de R$ 675. Qual o preço da TV quando comprada a prazo? Tá? Nesse caso, ó, para quem tem conhecimento com relação a compras à vista e a prazo, sabe que se você comprar a prazo, você paga um determinado valor. Mas se você comprar à vista, você paga um determinado valor. Se você comprar a prazo, esse valor ele sofre um acréscimo, ou seja, você paga um pouquinho mais caro, tá? Então, começou a questão, ó, qualquer questão que você pegar, tira os dados da questão. Eu tenho esse valor aqui, ó, 1.350, que é o valor que a questão me deu, do preço da TV à vista, e tenho 675 se eu pagar a prazo, que é justamente esse acréscimozinho que tem bem aí, ó. Tá? Então, tirei os dados da questão, a questão só me deu isso.
Esse em 12 prestações iguais aqui, ele não é importante para mim, não. É apenas para dizer em quantas parcelas eu vou pagar esse valor de R$675 aí, tá? Então, eu tenho 1.350 e o 675. Então, o que eu vou fazer aí agora, já que refere-se a um acréscimo, referir-se a um acréscimo, o que eu vou fazer? Ó? Temos a nossa solução. Para resolver essa situação, basta fazer 1.350 mais 675, tá? Que foi justamente a armação da questão que nós fizemos no nosso problemazinho anterior. Com um detalhe, tá? Lá no nosso problema anterior, nós tínhamos um número composto de 4 algarismos adicionado com outro número também de 4 algarismos, tá? Então era fácil, bastava colocar um embaixo do outro e você adicionar de um por um. Aqui não. Nós temos o 1.350, que é o número de 4 algarismos, e o 675, que é o número de 3 algarismos. Tá? Nesse caso são diferentes. Então, vou fazer um parênteses para você bem aqui, ó. 1.350, tá? E eu tenho o 675. Lembra lá que no nosso vídeo da aula anterior, nós estudamos o nosso quadro de posição, tá? Que é para você saber quem é unidade, quem dezena, que é centena e assim vai. Tá? Então, nós vamos aqui, ó. No 1.350, coloca lá, unidade de um por um, dezena, centena. Eu ainda tenho um aqui que pertence à próxima classe, que nesse caso é a unidade de milhar, tá? Com relação ao número 675, eu tenho aqui unidade, dezena e centena, tá? Significa aí, ó, que eu não tenho unidade de milhar no 675. Então, vou juntar os 5, sempre para facilitar o teu cálculo, pega o número que tem mais algarismos e põe em cima, que nesse caso é o 1.350, e o de menor algarismo põe embaixo, para ficar melhor para você organizar. Ah, professora, se eu fizer o contrário, não tem problema, contando que você não se perca na organização do teu cálculo, tá? Então, significa que o 5 vai ficar embaixo do 0, porque unidade com unidade, observa aí, tá? O 7 vai ficar embaixo do 5, unidade, ou dezena com dezena, e o 6 vai ficar embaixo do 3, centena com centena. Ah, professora, esse 1 aqui vai ficar sozinho? Vai ficar sozinho, porque o 675 não tem um número que pertence à unidade de milhar para ficar junto dele, tá? Abaixo dele nesse caso. Tá, então basta você adicionar os valores aí, ó. O 0 com 5, 0 mais 5, 5, ó, lembra? Se você adicionou e deu como resultado um número de um algarismo só, a resposta fica logo abaixo, tá? O próximo, ó, 5 com 7, 5 mais 7 já vai dar 12. Observa lá que eu falei pra vocês o seguinte, 12 é o número composto de 2 algarismos. Novamente, aquela ideia do sobe 1, né? O segundo valorzinho, que nesse caso é o 2, ele fica. E o primeiro valorzinho, que nesse caso é 1, ele sobe aqui para o próximo, tá? Para a próxima coluna, que nesse caso é a coluna das centenas. Tá bom? Embaixo você adicionar 3 com 6, 3 mais 6 dá 9. Não esquece que subiu 1, ó. 9 com mais 1 dá 10. Olha lá, ó, 10. Mesma coisa, o número de 2 algarismos. O segundo fica e o primeiro sobe pra cá. Tá? Sobe porque eu ainda tenho colunas à minha esquerda. Se não tivesse, o 10 ia ficar completinho lá embaixo, tá? Basta você adicionar agora. Eu só tenho esse umzinho aqui, ó. 1 com mais 1 subiu, 2. Então, basta colocar o 2 bem aqui, ó. 2. Tá? Terminou meu cálculo. Acabou. Significa que a minha resposta é 2025. Lembrando que, novamente, observa lá, parcela, parcela e a soma ou total, tá? Todo e qualquer cálculo referindo-se à adição, você tem as parcelas e a soma ou total. Lembrando que a soma ou total é a resposta do meu problema, que nesse caso, ó, o preço da TV é R$ 2.025 quando comprada a prazo, tá? Espero que vocês estejam compreendendo os nossos cálculos aí, tá bom? E vamos seguir aqui, ó. Com as nossas propriedades da adição, tá? Cada operaçãozinha, ela tem suas propriedades, ou seja, é umas formazinhas que você tem para facilitar o teu cálculo, tá? A primeira aqui, nós temos a propriedade comutativa, ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma,
tá? Significa que do jeito que você colocar os valores lá, não vai alterar no teu resultado, tá bom? Eu tenho um exemplo aqui, ó. 10 mais 5, que dá o quê? Dá 15. Mas, se eu fizer 5 mais 10, também vai dar igual a 15. Então, a propriedade comutativa diz isso. Não importa como eu ordene as minhas parcelas, a minha soma total vai dar sempre o mesmo resultado. Tá bom? Seria a mesma coisa que eu fizesse 2 mais 3 dá 5, ou 3 mais 2 dá 5 também, entendeu? Não importa a ordem que eu coloque os valores, o resultado vai dar sempre o mesmo, tá? Eu tenho a próxima propriedade, que é a propriedade associativa. A propriedade associativa diz o seguinte: as parcelas podem ser somadas de maneiras diferentes e o resultado não se altera, tá? Eu tenho um exemplo aqui, ó, 2 mais 3 mais 6. Eu já tenho 3 valores aí adicionando um ao outro. Significa o quê, ó? Que eu posso somar o 2 com 3 e o resultado eu somar com 6. Ou eu posso somar o 3 com 6, o resultado somar com 2 e assim vai, tá? Então, seguindo aqui, nós temos o seguinte, ó. O que eu fiz primeiro? Eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei, somei o 2 com 3 e o resultado adicionei o 6. O 2 com 3 deu 5, com mais 6. 5 mais 6 deu igual o quê? A 11. Olha o 11 bem aqui, tá? Só que eu posso fazer de uma outra maneira diferente, lá na minha propriedade associativa. Lembra lá? A associativa vai associar de maneiras diferentes, tá? Então, ó, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui, ó? Na associativa, o outro já apareceu, mas deixa ele aí. Tá? Na propriedade associativa, eu fiz o quê? Eu peguei o 3 com 6 e o resultado eu somei com 2. Que nesse caso, ó, 2 mais 9 vai dar 11 também, ó. Tá aqui, ó. Deu o mesmo resultado? 11 e 11, tá? Se deu o mesmo resultado, significa que não importa como eu vou associar, como eu vou juntar as parcelas, o resultado vai dar sempre o mesmo, tá bom? E como já tinha aparecido, né, a nossa propriedade do elemento neutro, que é o quê? É o zero, tá? Zero é considerado elemento neutro. Assim, qualquer número adicionado a zero tem como resultado o próprio número. Tá? Sempre que você pegar o zero e adicionar ele com qualquer outro valor, sempre vai dar o outro valorzinho que você está adicionando. Nesse caso, 3 mais 0 dá 3, 11 mais 0 dá 11, 0 mais 5 dá 5, e assim vai. Sempre que você observar o zero em uma adição, o resultado vai dar sempre o outro valorzinho que você está adicionando. Tá bom? Então, essas são as propriedades que são fundamentais para que você consiga efetuar o seu cálculozinho mais lá na frente, tá? E nós temos aqui, ó, alguns exemplos. Lembrando que lá na capa, tá? Você ainda não recebeu a sua apostila, mas lá na capa diz o seguinte, que todo e qualquer problema em que você vê esse desenho aqui, é obrigatório que você efetue o cálculo, tá? Eu não quero só a resposta, eu quero que você faça o cálculo da questão para mim, tá bom? Ó, utilizando o algoritmo usual, adicione as seguintes parcelas abaixo. Ou seja, isso daqui, ó, que está bem aqui, ele é muito importante. Por quê? Tem muitos alunos que às vezes eu coloco assim, utilizando o algoritmo usual, faça tal coisa. O aluno vai lá e coloca a sua resposta. Não quero. Lembra lá que eu disse o seguinte, o algoritmo usual é como você vai armar a sua questão. Então, eu preciso que você arme a tua questão para poder resolver, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a letra A, que é isso aqui, ó. 23 mais 17. Eu quero pelo algoritmo usual. Então, você vai fazer o quê, ó? 23 mais o 17, ó. Tá? Vai armar a tua questão e vai resolver. Eu preciso que você arme e resolva. Eu não quero só resposta, tá bom? Aí vai fazer a mesma coisa que nós fizemos nos exemplos anteriores, ó. Somar da direita para a esquerda, números 1 a 1. 3 mais 7 vai dar quanto? 10. Lembrando, novamente, o 10, ele é o número de 2 algarismos. Eu não vou repetir todo o tempo, tá? O 0 fica, o 1 sobe, tá? 2 com mais 1 dá 3, com mais 1 que foi 4. Significa que 23 mais 17 vai dar igual a 40. Então, preciso que você faça tudo isso na tua questão, em cada uma delas. Em cada uma dessas outras alternativas aqui, eu quero que você arme a tua questão e resolva. Eu não quero sua resposta.
tá? Nesse caso, tinha muitos alunos que colocariam só o 40, eu não quero só o 40, tá? Eu quero que você arme a sua resposta e resolva, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Com o quê? Com os nossos exercícios, tá? Lembrando que eles são obrigatórios, vocês estarão sendo avaliados com esses exercícios, tá? Então, resolva todos eles, tá bom? A primeira questão diz o seguinte, ó. Ivo, Beto e Guto jogaram um torneio de 3 partidas no computador. Os pontos ficaram assim. Tem aí, ó, que o Ivo na primeira partida fez 9.070 pontos, na segunda 13.620, na terceira 10.090, ó, o Ivo fez isso, isso e isso, nas 3 partidas. O Beto, 8.230, na segunda partida fez 14.740, na terceira 9.980. O Guto, na primeira partida, 10.060, na segunda, 12.900, na terceira, 10.120, tá? Eu preciso que você consiga ler essa tabelazinha aí, tá? Então, ela é dessa forma que eu li. O que você vai resolver agora? Quem ganhará o torneio se o vencedor for aquele que fizer o quê? Mais pontos nas 3 partidas. O que você vai fazer? Você vai pegar... No caso, você vai colocar o Ivo. O Ivo fez quanto? 970, você vai somar com 13.620 e vai somar com 10.090. Aí você vai saber quanto o Ivo fez nesse jogo todinho, contando as 3 partidas. Depois, mesma coisa, vai pegar o Beto, 8.230, vai somar com 14.640, vai somar com 9.980. Aí você vai saber quanto o Beto fez ao todo. Depois o Guto, 10.060, vai somar com 12.900, vai somar com 10.120. Aí você vai saber quanto o Guto fez ao todo. Comparando os 3 valores, você vai saber me dizer quem vai ganhar o torneio, que é aquele justamente que fizer mais pontos somando as 3 partidas, tá? Eu tenho aqui a letra B, que diz o seguinte, ó. E quem ganhará se o vencedor for aquele que fizer o quê? Olha lá, mais pontos, escolhendo seus 2 melhores resultados e desprezando o pior. Então, você vai olhar lá na tabela anterior, o exemplo Ivo. Eu quero os 2 melhores resultados do Ivo. Então, você vai observar o Ivo, os 2 melhores resultados dele foi o quê? 13.620 e 10.090. Eu vou desprezar o pior, então não vou usar esse aqui. Então, você vai somar 13.620 com 10.090. Aí, você vai ver quantos pontos o Ivo fez. Tá? Isso na letra B, tá bom? O Beto, os 2 melhores resultados do Beto, 14.740, 9.980. Despreza esse aqui também. Então, você vai somar só esses 2 valores para achar o valor do Beto. Já do Guto, os 2 melhores valores dele, 12.900, 10.120. Você vai adicionar esses 2 valores e despreza esse. Aí você vai saber quanto o Guto fez, né? E vai saber me responder lá na letra B, tá? Vai saber me responder aqui, ó, quem vai ganhar, tá bom? E vamos seguindo aqui para nossa segunda questão. Só que lembrando que eu quero esses cálculos tanto na letra A quanto na letra B. Eu não quero que você me responda apenas, é o fulano, é o ciclano. Não, eu quero os cálculos também, tá? A segunda questão, ó. Uma biblioteca recebeu 393 livros de literatura infantil. Tira os dados da tua questão, ó. Desculpa, voltando aqui, ó, na segunda. Tira os dados da tua questão. 393 livros de literatura infantil. Como já possuía 1.245 livros desse gênero no acervo, quantos livros de literatura infantil essa biblioteca passou a ter? Ela já tinha 1.245 e recebeu mais 393. Você vai armar a tua questão. Lembra lá que eu quero que você arme tudinho. Lembrando que sempre, como eu disse anteriormente, o valor com maior número de algarismos em cima e o de menor embaixo, ó. 1.245, tá? Mais 393. Aí você vai adicionar isso aqui. Terminou de resolver, você vai descobrir quantos livros essa biblioteca vai ter. Tá bom? Faça os cálculos todinhos que eu vou querer. Temos aqui também a nossa terceira questão que diz o seguinte. Uma empresa possui 3 unidades de produção.
3, o meu estava aí. Possui 3 unidades de produção, tá? Ó, na primeira trabalham 874 pessoas, na segunda 1.054 e na terceira 629 pessoas. Quantas pessoas trabalham nessa empresa? Quantas pessoas? Aí você vai pegar e adicionar esses 3 valores aqui. Novamente, ó, de maior número embaixo, em cima 1.054 e o próximo. Como 874 e 629 possui 3 algarismos, você tanto faz você colocar um ou outro, tá? 674 e o 629, tá? E adicionar os 3. Ah, professora, mas aí já tem mais coisa. Mas é a mesma coisa, basta você adicionar 4 com mais 4, que dá o que? Dá 8, e 8 com mais 9, 17. Faz 7, 1 vai. E assim vai. É a mesma coisa que você estava fazendo com o número de quê? Somando apenas 2 parcelas. Aqui você vai adicionar 3, mas é basicamente a mesma coisa, tá bom? Aí você vai encontrar quantas pessoas tem ao todo. Temos aqui, ó, a nossa quarta questão. Calcule de o quê? Olha lá. Calcule de 2 maneiras diferentes o resultado da adição. Lembra que eu falei para você, ó, calcular de maneira diferente. Lembra lá da nossa propriedade associativa? Pois é, você vai juntar parcelas aí e vai adicionar de maneiras diferentes. Um exemplo, você pode fazer o quê? O 43 mais o 76, né? Somar lá, depois, aqui é uma adição, tá? E depois o resultado você vai adicionar com 92. Ou você pode fazer o inverso, deixa o 43 aqui e ele você vai adicionar com o resultado do 76 mais o 92. Ah, professora, tem uma outra forma? Tem, eu posso fazer o 43 mais o 92, que o resultado eu posso adicionar com o 76 e assim vai, tá? Só que eu quero apenas 2 maneiras, tá? E você escolhe aí, adiciona, tá? E entrega. E nós temos aqui a nossa quinta questão, que diz o seguinte, ó. Se A mais B igual a 78, qual o valor da adição B mais A? Lembra lá das nossas propriedades da adição, tá? Nesse caso, eu estou falando da propriedade o quê? Comutativa, tá? Então, lê direitinho essa questão, vai lá na propriedade, nas propriedades da adição, e você vai conseguir resolver essa questão tranquilo, tá? E temos a sexta questão que diz o seguinte. Sejam os números naturais, observa lá, o que? 35 e 0, determine a soma. Quero que a soma desses números de 2 maneiras, trocando a ordem das parcelas. Em seguida, responda de 2 maneiras. Então, as únicas 2 maneiras, como eu só tenho 2 valores, basta que você faça o quê? 35 mais 0, 0 mais 35, tá? Resolva, tá? Armei e resolvi. Aí você vai responder as perguntas aqui, ó. O número 0 influi no resultado da adição quando ele é uma das parcelas? Aí você vai dizer se sim ou se não. Basta dizer isso, tá? Na letra B, o resultado da adição será sempre a outra parcela? Se sim ou se não. Lembrando que lá da nossa propriedade da adição, nesse caso, propriedade do elemento número. Tá? Então, vocês vão resolver todas as questões aí e vão mandar o que para mim lá no meu PV. Qualquer duvidazinha podem perguntar lá, tá bom? Espero que tenham compreendido e muito obrigada.